Oi pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro de tudo, eu tenho que avisar vocês que a primeira leitura do ano, eu simplesmente perdi o vídeo que eu estava fazendo a decoração da primeira leitura do ano. Eu não sei se eu excluí ou se eu realmente não gravei, porque como foi a primeira leitura do ano, foi bem no início, foi nos primeiros dias, então eu não tenho essa memória. Aí eu vou mostrar para vocês aqui como tá o caderno agora com o fechamento do mês. E eu já adianto que uma das minhas metas, que vai aparecer num vídeo antes desse, eu já consegui cumprir, pelo menos uma delas. Porque tem alguns livros que eu já falei que estão há muito tempo na minha estante. Eu já consegui ler um deles nesse mês. Aqui eu já marquei uma das leituras dos não lidos que estão na minha estante, mas não, no caso não é esse. É outro. Eu tenho até. O outro está em e-book. Aqui já tem alguns títulos que eu já consegui marcar. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Você já tem uma apuração já dos livros que eu li em janeiro. Depois eu vou marcar aqui o sexto livro, que ele foi uma parte em janeiro, mas eu só concluí ele agora em fevereiro. Eu acho que eu cheguei a comentar no outro vídeo que eu ia usar o meu estojo de brush, que tinha uma cor para cada, então daria para colocar aqui. Só que eu esqueci. Aí eu fiz essa marcação com esse marca-texto aqui da Faber, que eu já tenho há um bom tempo. Vou botar aqui para vocês verem direito. Aí eu marquei aqui e aqui, porque é a cor que eu usei aqui, tá vendo? Então eu já marquei aqui para vocês. E em fevereiro, como eu já estava usando um marca-texto mesmo, eu peguei esse da Stabilo. Ele tá com a ponta boa. Eu comprei, confesso para vocês que comprei esses marca-textos no impulso, porque eu quase não uso. Então eu peguei essa utilidade para eles. E agora começam as leituras. Essa foi basicamente uma leitura enganada, porque era para eu ter feito ela em dezembro, porque é natalina. Só que, além de eu ter baixado para poder ler e não li em dezembro, eu não reparei que era um conto. Mas tudo bem. Depois de fazer as resenhas, eu acrescentei coisas que não tinham antes, né? Que eu tinha comentado. Coloquei autor, a editora. Aí, por exemplo, se for um selo, eu coloco o nome do selo e a editora. O ano que foi publicado, eu espero que eu tenha anotado certo, que eu fiquei caçando no início dos livros. O número de página é que eu botei que era um conto, por causa de ser realmente um conto. Quando não for um conto, eu não vou botar nada não, só vou botar o número das páginas. Aí eu resolvi colocar o início e o fim. E como eu tenho um sério problema com guardar nomes, eu posso lembrar da história completa, mas dependendo, eu esqueço o nome. Então eu tenho até que voltar para pegar o nome dos dos protagonistas e para colocar aqui. Agora vamos voltar lá na decoração das próximas leituras. Em seguida, eu li Reencontros, do Vinícius Grossos. Foi a minha primeira leitura dele e o meu primeiro tombo literário do ano, porque esse livro foi por um caminho totalmente diferente do que eu esperava. A narrativa dele é muito fluida, foi muito fácil me apegar aos personagens. Eu com certeza quero ler outros livros dele e super indico. Eu me surpreendi muito porque o livro estava indo para um caminho e no final foi totalmente diferente. Eu chorei muito. E um tópico sensível que tem no livro, que é a homofobia, então cuidado ao ler.
E mesmo com o final que teve, a mensagem do livro é linda, então deem uma chance e leiam esse livro. No dia seguinte, eu já comecei a próxima leitura, que foi Sangue Dourado, e a história é muito envolvente, me prendeu rápido. A Namida tem uma narrativa fluida e o enredo é bem desenvolvido, mesmo sendo a narrativa de crescimento do herói. Ela conseguiu entregar uma boa história, mostrou a crueldade em que as mulheres passam desde o nascimento com a história da Decca, as metáforas sobre como a religião acaba oprimindo as mulheres e impedindo que elas descubram o verdadeiro poder delas, o que elas podem fazer. Óbvio, como a protagonista é uma adolescente, né? Os horrores que elas passam não são descritos diretamente, ela não pesa a mão. E apesar de eu não ser o público-alvo, eu gostei muito da história. Eu só tenho esse volume, então eu tenho que esperar um pouquinho para ler os outros. Eu acho que eu comprei o e-book do segundo volume, mas eu ainda não tenho terceiro, então eu vou esperar um pouquinho para continuar a leitura, porque eu com certeza quero concluir essa série, trilogia, não sei, e ler mais coisas dessa autora. Já a minha próxima leitura é um dos livros que estão na minha meta para 2026. Esse livro, ele é o primeiro de uma trilogia, que é Herdeiros de Atlantis, Anjos da Morte e Paraíso Perdido. Eles têm a cronologia de após a Batalha do Apocalipse, mas pelo que eu li ali, você não precisa ter lido a Batalha do Apocalipse para ler eles, porque são personagens diferentes. Então eu não me preocupei em ler a Batalha do Apocalipse e já fui direto para essa. De acordo com a narrativa de Eduardo, os seres celestiais entraram em uma guerra de poder no 7º dia, que é quando supostamente o Criador dormiu. Então a guerra entre os seres celestiais anda de mãos dadas com as guerras dos seres humanos. E nesse livro a gente acompanha a Kyra. Ela é uma chave principal nessa guerra. A Kyra, ela perdeu a memória e ela acaba se tornando um trunfo para os aliados de Gabriel ou os aliados de Lúcifer, porque, ao que parece, ela tem a chave para resolver um lado da guerra, porque eles precisam de uma direção, um mapa, alguma coisa que ela sabe. Eu gostei muito da história, fiquei interessada, só que este é um livro que ele demanda muito. Você precisa prestar atenção na hierarquia, o que me confundiu um pouco, e ele é muito explicativo, é muito detalhista, então isso acaba fazendo o livro ficar um pouco cansativo. Então foi uma leitura que eu precisei utilizar um audiobook, senão eu não ia terminar esse livro nunca, porque ele não parecia ter a quantidade de páginas que tinha, ele parecia ter o triplo. E depois de uma leitura densa, eu optei por escolher um livro mais simples, que foi o Para Sempre Seu, da Ibi Jimenez, que eu já tinha lido livros antes. Foi uma leitura agradável, com uma narrativa madura, voltada para o casal principal, que é bem desenvolvido, e eu gosto da narrativa dela por isso, porque ela consegue fazer um romance simples e profundo, sem ficar exagerado e focado sempre em hot o tempo todo. Gostei de saber mais sobre o casal do livro anterior, que é mencionado aqui, de saber como está a relação deles e já conhecer um personagem que vai estar num outro livro dela, que agora eu não lembro o nome, que talvez eu leia, não tenho muita certeza. É bom ter uma autora que não me faz passar tanta raiva com personagens quanto a Ibi, então acho que eu vou continuar lendo os livros dela. Bom, eu cheguei a iniciar uma outra leitura, só que eu não concluí ela
dentro do mês de janeiro. Então, ela não consta aqui. Bem, essas são as atualizações do mês de janeiro. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Dá um joinha, curte, compartilha. Se tiver o hypado aí, me dá uma força, por favor. E mais uma vez, obrigado pela atenção. Então, pessoal, esse foi o resultado. E quanto aqui vocês já leram alguns deles, me indiquem leituras e até o próximo mês. Tchau!